Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, olha, falhada na voz aqui, hein? Alô, São Paulo! São 5 em ponto, sem me bulinar aqui, hein? Sem bullying aqui, hein? Que coisa! Essa é a edição número 238 que está começando aqui no AM 1330 da Rádio Terra. Muito obrigado a você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues e que nos dá o prazer de se manter aqui no AM 1330 e saber o que de principal aconteceu nesta quinta-feira, 5 de dezembro de 2013, na região oeste da Grande São Paulo. Está começando o Jornal da Terra, diariamente esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 e 2, esses são os destaques da edição 238. Barueri agora tem multa para aqueles tontos que ficam ouvindo funk alto pela rua. Funk é da terra lá do nosso amigo Tony Mark, né? Barueri agora tem multa para som alto na cidade. Torneiras estão secas há 3 dias no Jardim Padroeira, em Osasco. Vara do Tribunal de Justiça, também aqui de Osasco, treme literalmente e assusta todo mundo. Câmara de Itapevi, que já está em recesso, aprova orçamento 2014. Calçadão da Avenida Antônio Algu vai receber 1 milhão de consumidores por dia a partir da segunda quinzena de dezembro. Osasco na luta contra o trabalho infantil vai ser lançado sábado 7 de dezembro. Sérgio Ribeiro dá início à campanha por uma Carapicuíba cada vez melhor. Entrega de brinquedos de Natal em Barueri vai ter, que é um grande evento, né, para quem não sabe, vai ter transporte público e gratuito. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Vou fazer aqui um cálculo rápido, que eu saiba, as câmeras de Jandira e Itapevi estão paradas. Eu sei que Santana de Parnaíba ainda não. Enfim, vamos procurar saber aqui. Mas olha que pressa dessa gente, hein? Hoje é dia 5, 4, 3, dia 3 de dezembro e os caras já estão arrumando a mala. Já pronto, E o pior é que eu acho que só volta mesmo em fevereiro. Antes do carnaval, mas volta só em fevereiro mesmo. Que pressa pra viajar, viu? Tá parecendo o Dr. Zé Lima, que também já tá se preparando pra tirar férias. É isso, doutor? Muito ao contrário, né? Vou trabalhar até o dia 31 de dezembro esse ano. Mas que pressa esses homens Inclusive públicos. No dia 31. Esses abnegados homens públicos têm uma pressa pra viajar, né, doutor? Vocacionados. Os vocacionados. Bom, você já sabe que o Dr. Zé Lima está aqui conosco. Quinta-feira, dia de promover saúde aqui no Jornal da Terra. Hoje é 5 de dezembro, é o 340º dia do ano. Faltam só 26 dias para acabar 2013. 25 dias para o Natal. 25 dias? Não, 20 dias para o Natal. Nesse 5 de dezembro, que é o dia do voluntariado, entre os famosos que fazem aniversário, temos outro cantor hoje, Jefferson Mir, outro cantor. Solta a música dele aí. Amor, meu grande amor, não chegue na hora
marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Então, 2 dias seguidos com 2 cantores renomados. Um da nova geração, outro já mais estabelecido há algum tempo. Ângela Rorô, e onde foi com a Maria Gadu, né? Aliás, Ângela Rorô é a cantora preferida do Dr. José Lima. Sucesso que ele mais gosta, só nos resta viver, é isso? Eu? Me dizia aqui em off agora há pouco. Imagina, eu gosto de música clássica e jazz, rapaz, para com isso. Não, mas é uma grande cantora. Fazendo aniversário hoje também, e desculpem a brincadeira do cantor a cantora, que às vezes o mundo tá tão moderno que eu me confundo. Faz aniversário hoje também José Carreiras, faria o Walt Disney, a belíssima Danielle Vinitz, e estaria fazendo aniversário também, se estivesse vivo, Carlos Marighella. Estaria muito triste Carlos Marighella se estivesse vivo ainda hoje. Hoje, 5 de dezembro, aniversário das cidades de Sertãozinho e também Taubaté. Taubaté, que é uma das principais cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. É uma cidade muito importante, é o segundo polo da região. São José dos Campos, evidentemente, é maior, cerca de 700 mil habitantes, mas Taubaté é uma cidade muito importante, quase 300 mil habitantes, é um dos municípios mais populosos e é a capital nacional da literatura infantil, porque lá nasceu Monteiro Lobato. E o orçamento, pra você ter uma ideia, do orçamento aprovado deste ano de Taubaté, 968 milhões de reais. Já teve um problema sério com o último prefeito lá, que o cara quase saiu algemado da prefeitura lá. A cidade tem 151 mil eleitores e já foi em algum momento da história do país cidade imperial, lá nos idos de 1842 e foi fundada em 1906. Doutor José Lima, o senhor conhece Taubaté, doutor José Lima? Conheço, já estive lá algumas vezes, estive inclusive na universidade, na Faculdade de Medicina da Unital. Na Unital. Participando de 2 vezes. Uma vez eu fui lá para falar sobre assistência circulatória mecânica, corações artificiais, ventrículos artificiais. E a segunda vez fui participar de um grande evento. Aliás, tem até histórias interessantes sobre esse evento. Me passaram que seria um evento para alunos da faculdade, um evento pequeno, em torno de 100, 150 pessoas na plateia. E quando cheguei lá, já à noite, era um evento enorme, no principal anfiteatro da universidade, tinham quase 1.500 pessoas, a TV local ao vivo, rádios locais ao vivo, o jornal da região, o reitor... Vale Paraibano, né? O principal jornal. O reitor, o secretário da saúde, o prefeito na mesa e Sérgio Cortella. Grande figura, filósofo, que acabei conhecendo ele, depois travamos uma longa amizade desde então. E tem uma passagem extremamente interessante de uma coisa, a gente vai falar ao longo do programa aí, tem a oportunidade, que eu chamo de terapia do absurdo. Quer falar agora? Eu só fazer uma observação que o anfiteatro lá muito bonito, a sede da universidade muito bonita, né? Ela tem uma verba muito legal também, a Unital, em relação à comunicação. Grandes jornalistas saíram daquela faculdade também, muito importante também. Medicina também é uma boa faculdade de medicina? Boa faculdade. Quer contar a história? A história eu vou amenizar um pouco. E cheguei lá, fui pego de supetão, né? Não tinha preparado formalmente uma apresentação. Aí fiquei um pouco mais tranquilo que todos proferiram as suas palestras. Eu era o último a falar, ou seja, fui pego de surpresa. Quem já tem uma certa experiência em falar, em dar aula, nunca você vai para uma apresentação sem saber qual é o público, qual o tamanho do público e a quem se destina aquilo, né? E foi me passada uma informação, cheguei lá, era outra. E falou o prefeito, falou o reitor da universidade, falou o Mário Sérgio Cortella e falou o secretário de saúde, que era um psiquiatra. E ele, dentro da sua explanação, ele acabou falando várias coisas, ele falou que era adepto da terapia do absurdo. Terapia do absurdo. Terapia do absurdo. E descrevia lá toda a tese dele de doutorado, que era sobre terapia do absurdo. Eu não faço a menor ideia. Eu também não tinha a menor ideia do que ele estava falando, mas era uma discussão sobre aspectos éticos, religiosos, da doação de órgãos, dos transplantes, enfim, definição de morte.
e eu ia lá dar a visão de um cirurgião que trabalha eminentemente com doação. E aí ele citava uma passagem de uma senhora que foi no consultório dele, e ele disse: olha, eu estou com depressão, mas me conte a sua história. E então ela proferiu para ele o seguinte: há 6 meses, há um ano eu perdi o meu marido. Há 6 meses eu perdi o meu filho num acidente de moto. E há 1 mês eu recebi um diagnóstico que tem uma doença que é muito difícil de ser tratada. O que o senhor acha? Eu acho que a senhora está ferrada. Caramba! Houve uma comoção na plateia, na mesa, olhando para a cara do secretário da saúde, psiquiatra, de entender o que estava acontecendo naquele momento, né? Algumas pessoas começaram a rir, não conseguiam parar de rir, porque era uma coisa tão fora de propósito, de nexo, de qualquer... E ele falou: não, essa é a minha tese de doutorado, que eu defendi, que eu chamo de terapia do absurdo. E ninguém conseguia... Mas qual é mandar na lata, isso? A tese dele é a seguinte: nessas situações em que a pessoa não tem o que piorar, então ele coloca para a pessoa que realmente ela está muito mal. A senhora está ferrada. Dali para frente, tudo é lucro. E eu pensando comigo, esse sujeito é completamente louco, na minha definição de médico e de cirurgião. Talvez não na dele de psiquiatra, mas para mim, ele não passa nem perto nem da minha cachorra, quanto mais de alguém da minha família. Assustador isso. É assustador, né? Mas ele depois eu fui pesquisar, ele é um cirurgião não, ele é um psiquiatra renomado. Essa tese de doutorado realmente existe, está na base de teses do Ministério da Saúde. E tem publicações internacionais, é uma pessoa renomada, só que um pouco fora dos parâmetros daquilo que nós aceitamos como limite ético, né? Enfim. Mas aí também acabei descobrindo que o consultório dele, a fila é de mais de 6 meses. Já era naquela época mais de 6 meses para você conseguir uma consulta com ele. Então, acho que ao modo dele ele conseguia bons resultados, né? Nossa, em que ano foi que o senhor teve que aconteceu esse episódio? Isso deve fazer cerca de 5 anos, foi quando eu conheci o Mário Sérgio Cortella e fiquei absolutamente impressionado com a inteligência verbal que ele apresenta, com a velocidade de raciocínio, né, que é sempre uma coisa que chama a atenção. As pessoas têm um raciocínio muito rápido e conseguem aglutinar uma série de informações ao mesmo tempo, então tornam as palestras, as pessoas são especiais, né? As palestras delas são muito interessantes. Deve fazer aí uns 5 anos mais ou menos, eu imagino. Você não lembra o nome dele? Não me lembro. Realmente não peguei nem cartão dele, não lembro de chegar perto. Tomou um tranco, né? Porque, cara, é incrível. Eu fiquei imaginando. Essa é uma das histórias que ele contou. A segunda, se me permitir, rapidamente, ele falou: a queixa era de uma mãe que o filho estava usando drogas, estava fumando. E aí ele começou a conversar com o filho, tudo, e o filho, não tem problema nenhum, isso não é normal. Aí ele falando: olha, a sua mãe está preocupada com você, né? E ele falou: não tem motivo por que se preocupar. Tá bom. Ele pediu para que o garoto adolescente se retirasse e chamou sua mãe. Olha, pela sua idade, eu imagino que a senhora tenha frequentado ali a década de 60, o Woodstock, é verdade, eu participei. E a senhora, na época, fumou? Fumava. Então a senhora vai fazer o seguinte: a senhora vai fumar junto com o seu filho quando ele estiver lá com os amigos na sua casa. É? Faça isso. E ela fez. E rapidamente a mãe se tornou o centro da atenção de todos os amigos, porque ela fumava junto com ele, contava as histórias de Woodstock, das coisas todas. E aí uma vez, segundo ele, até antes do que ele imaginava, o filho procurou no consultório sozinho, sem a mãe. E foi se queixando da mãe. E ele falou: mas isso não tem problema nenhum. Não, mas eu não quero ter uma mãe viciada. E ele falou: e ela também não quer ter um filho viciado. Então só tem um jeito: você para de fumar, que ela para também. E segundo ele, também conseguiu tirar. Eu falei: realmente, as suas alternativas terapêuticas são um pouco enviesadas, né? Eu não utilizaria, não recomendaria, mas ao que tudo indica, né, pelo tamanho do consultório, pela quantidade de publicações em revistas de alto impacto internacional, é um profissional bem sucedido na sua especialidade. Eu prefiro operar,
É mais tranquilo. Ali o senhor vê como é que estão os órgãos, já tem uma ideia, tem os exames, tudo, e tem isso. O senhor procura seguir a medicina, o que se aprende mesmo, não vem com... Tradicional. Tradicional, assim. Nossa, isso é muito forte mesmo. Doutor Zé Lima, vamos começar antes de fazer o primeiro giro, queria falar contigo sobre esse acordo que está sendo amarrado. Me parece que nós falávamos aqui antes de entrar no ar, entre as companhias aéreas para que se dê prioridade para o transporte de órgãos a serem transplantados. Primeiro, além das companhias aéreas, que outras entidades estão envolvidas nesse processo, em que medida isso vai ajudar efetivamente a aumentarmos, que o grande projeto é aumentarmos a quantidade de transplantes executados, efetivamente, né? Veja, Rodrigo, já há algum tempo que nós estamos aqui e essa é uma bandeira que a gente já carrega há algum tempo da criação daquilo que a gente chama de um Programa Nacional de Transplantes, um Programa Público Nacional de Transplantes, que envolve uma série de aspectos. Um dos pontos dificultosos, que dificultam realmente, é a disponibilidade de transporte aéreo para que se possa fazer a captação à distância. Quando você trabalha com órgãos como o rim, fígado, que toleram aí mais de 12 horas fora do corpo, isso acaba fazendo com que as equipes possam fazer captação à distância a intervalos de distância bem maiores do que nós podemos fazer para buscar um coração ou um pulmão. Então nós conseguimos ir buscar um coração até Brasília, Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina. Fora desse eixo nós não conseguimos, porque o coração tolera cerca de 4 horas fora do corpo. Forçando um pouco, dependendo da qualidade do seu doador, da relação de tamanho do doador com o receptor, até 6 horas. Mas fígado não. A equipe consegue buscar até no Acre, por exemplo. Agora você imagina o seguinte, uma equipe sai de São Paulo, enfrenta 6 a 8 horas de voo, mais 4 horas para fazer uma captação de um fígado no Acre, mais 6 a 8 horas para retornar a São Paulo, mais 10 horas de cirurgia. Nós perdemos aí cerca de 48 horas. Expomos a equipe a um cansaço brutal. Obviamente a cirurgia é um procedimento técnico, mas exige muito de preparo físico. O resultado da cirurgia não vai ser tão bom. Você prendeu toda uma equipe por 48 horas para fazer um único transplante. Se surgirem doadores nesse intervalo para essa mesma equipe, ela não vai conseguir fazer. E se não servir para nenhuma outra equipe, nós vamos perder o doador. Claro. Então, se nós tivéssemos em todas as regiões do país equipes captadoras, ou pelo menos, se não em cada estado, mas em cada região, para que elas fizessem a captação e despachassem esses órgãos para os locais onde eles tivessem que ser implantados, nós ganharíamos muito tempo, nós liberaríamos as equipes para fazer só os implantes, poderíamos fazer mais e poderíamos fazer com resultados melhores. Essa medida, esse convênio que nós conseguimos estabelecer entre o Ministério da Saúde e com 5 grandes empresas aéreas, é para que toda vez que se tiver um órgão sendo transportado à distância por uma equipe, que essa equipe, que o médico dessa equipe ou o enfermeiro já especificamente designado pelo Ministério da Saúde possa fazer o acompanhamento desse órgão e entrar no primeiro voo disponível, se não houver vaga, se o voo estiver lotado, que algum dos passageiros que se disponibilize a ceder o seu lugar para que esse órgão possa chegar a tempo de ser utilizado com mais chances de que o transplante dê certo. E esse passageiro receberia de uma dessas 5 equipes a passagem no imediatamente seguinte, no horário para o destino que ele tivesse. É uma das propostas, essa proposta foi aceita, felizmente conseguimos fechar esse acordo ontem, foi assinado. E a ideia é que nós avancemos um pouco mais, que quando as pessoas fizessem o check-in ou comprassem, elas já dissessem se elas aceitariam ou não essa condição. Tá. Então, numa situação em que houvesse um órgão para ser transplantado, você concordaria em ceder o seu lugar? Sim ou não, nessas condições. E, havendo mais de uma pessoa, havendo necessidade, se faria um sorteio eletrônico ali para saber quem é que cederia o local. Se ninguém se dispuser a colaborar, eu acho pouco provável, que o brasileiro é extremamente solidário, aí você tem que aguardar o próximo voo. Mas é uma forma de você ganhar tempo. O transplante é uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo para o receptor, que está na fila. Ele tem a morte aguardando por ele, e nós temos um tempo muitas vezes exíguo para conseguir chegar com o órgão. E é uma corrida contra o tempo para quem faz a captação.
que você tem que chegar rápido, porque o órgão não tolera muito tempo fora do corpo. Então é mais uma medida, é mais um passo que nós conseguimos dar à frente em busca do Programa Público Nacional de Transplantes, que nós estamos aí lutando já há cerca de 5 anos para construir. Essa metodologia já funciona em algum país similar? Porque aqui é um país continental. Tem algum país que tem alguma experiência parecida? Tem. Hoje o principal sistema de alocação, de distribuição de órgãos é o sistema norte-americano. Foi o que eu vi em Cleveland. As equipes, eu tive de coração, elas ainda, quando a captação não é tão longe, elas ainda vão buscar, porque a logística de coração e pulmão é um pouco diferente. Fígado e rim, já existem equipes que só fazem a captação e fazem a distribuição, e outras que fazem o implante. Eu me lembro de ter entrado num jato junto com a equipe da Cleveland Clinic, e eu perguntei para onde é que nós vamos fazer a captação. Ninguém sabia. Ele falou, nossa preocupação é única e exclusivamente com a retirada e o implante do coração. Todo o sistema funciona. Então isso já existe nos Estados Unidos e Canadá, isso existe na Europa. A Europa funciona como um grande país, se nós compararmos com o Brasil. Lá é um sistema transnacional e funciona. Então é exatamente isso que nós queremos. Que é mais difícil, né? Que é muito mais difícil. Existem outros problemas legais, enfim, de segurança. É isso que nós queremos colocar no Brasil. É isso que nós começamos a levar essa bandeira. É isso que nós começamos a levar defendendo um programa público nacional de transplantes. É isso que nós começamos a levar com um projeto, meu grande amigo Décio, que faz transplante de fígado no Hospital Bandeirantes, que faz na Beneficência Portuguesa, um projeto que nós estamos levando já há cerca de 8 anos, chamado Transplantes Sem Fronteiras. Nós estamos assim com médicos que vão gratuitamente, enfermeiros que vão gratuitamente para a região norte do país, Acre e Amazonas, levando logística, explicando, formando os profissionais da região, fazendo a captação, e já começamos a fazer os primeiros transplantes de fígado naquela região para abrir um polo. Só que isso faz tudo, nós estamos copiando o modelo que nós vimos fora, adaptando para a nossa realidade, né? Se nós não conseguimos pegar um helicóptero a ficar à disposição das equipes, nós usamos o apoio do Águia. Se nós não conseguimos pegar um jato, nós pedimos para as empresas aéreas. Nós vamos adaptando para a nossa realidade econômica. Mas nós teríamos que criar esse programa para que as pessoas não tenham que se deslocar até São Paulo. São Paulo faz mais da metade dos transplantes desse país. E é diferente de uma pessoa que vem para fazer um transplante daquele que vem para fazer uma cirurgia por qualquer outra doença. Quando ele vem para cá, ele não vem sozinho, ele vem com toda a família. Verdade. E ele não sabe quanto tempo ele vai ficar na fila, nem se ele vai chegar a receber o órgão. Então, toda uma família tem que ser deslocada por um estado distante, vai deixar de trabalhar, ela não tem como se sustentar aqui, ela precisa de algum subsídio por parte do governo, instituições filantrópicas, para se manter, para ver se ele vai ter a chance de ser transplantado. Então, o quanto isso custa para o país, dessa família que teve que se deslocar, que deixou de trabalhar na sua região, que vai custear aqui o sistema de saúde de São Paulo. Se nós usássemos esse dinheiro para criar um polo de captação na região dessa pessoa, sairia mais barato, nós teríamos o melhor resultado do transplante e nós teríamos mais chance dessa pessoa conseguir chegar viva até que o órgão chegue para ele. Ou seja, por isso nós precisamos de um programa público nacional de transplantes. Todas essas medidas são positivas, nós estamos assim, caminhando, conseguindo mais um ponto positivo. Mas nós só vamos conseguir resolver esse problema se nós criarmos esse sistema. Eu já ouvi também de contraposição, olha, você está falando em transplante, mas esses estados eles não têm sequer condições de fazer procedimentos mais simples. É verdade. O implante, o transplante, né, você colocar o órgão doado no receptor é mais difícil tecnicamente, exige maior tecnologia, existe uma condição de trabalho muito mais sofisticada, um hospital de altíssima complexidade. Não é isso. O processo começa fazendo a captação. Captação com qualidade. Né? Captação com qualidade. Isso melhora o resultado, isso diminui o gasto do governo, isso propicia uma redução do tempo de espera na fila, isso é barato. Tá, só entende que isso é mais simples de ser implantado. É o começo, é o primeiro estágio. É mais fácil Por quê? De aplicar. Porque os doadores surgem em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os estados. Enquanto nós temos pessoas morrendo na fila, aguardando por um órgão que não vai chegar, nós estamos jogando os órgãos dos doadores no lixo. É brincadeira. E o doador não vem só de São Paulo, ele vem do Rio, ele vem de Minas, ele vem de Manaus, ele vem do Amazonas, ele vem do Ceará, do Amapá, do Suriname. Então nós temos que ter essa estrutura de captação no país todo. Nós estamos falando de cerca de 20 mil pessoas transplantadas por ano. E cada transplantado mobiliza toda a família.
Nós estamos falando aí de cerca de 70 mil pessoas que já foram transplantadas nesse país. Então nós estamos falando de um universo que tem impacto econômico, que tem impacto social, que tem impacto humanitário. Isso não é uma questão, nós estamos falando de uma doença extremamente rara. Nós estamos falando de um país que construiu, não vou dizer a revelia do governo, mas que construiu com a determinação, com a força de vontade de profissionais que muitas vezes deixaram de ganhar na iniciativa privada e mantiveram seu vínculo com os hospitais de escola para desenvolver um programa nacional de transplantes. E hoje nós temos o maior programa público de transplantes do mundo. Hoje nós só perdemos em número de transplantes para os Estados Unidos, mas ainda é muito pouco. Nós ainda temos pessoas morrendo na fila, aguardando por um órgão que não vai chegar. Então essa é uma situação que nós temos profissionais preparados, nós temos infraestrutura ociosa, nós temos expertise, que é o mais caro, e nós temos doadores, e nós temos um principal... Toda a cadeia de transplante só funciona se tiver um elemento mais importante, que é o doador. Isso não nos falta. O brasileiro é solidário, ele doa, o percentual de aceitação de doação é muito elevado. O nosso percentual de aproveitamento do potencial doador é que é baixo. Esse é o gargalo desse sistema. E é aí que nós temos que atuar. É só se nós atuarmos aí, e para atuar aí nós precisamos de vontade política. Nós precisamos de vontade dos gestores públicos, dos políticos, que queiram destinar mais dinheiro para a saúde. Ponto. E não só se aproveitar, porque hoje, como o transplante caiu na mídia, nós pegamos aí todo dia, recebemos ligação, recebemos e-mail, que eu já nem atendo mais, já passo para as outras pessoas que estão caminhando ao meu lado, elas atendem e fazem essa triagem de pessoas que querem chamar você. Olha, não quer vir aqui falar de vereador, de deputado, Não vou mais falar com essas pessoas. Cansei de falar com eles, eles não me ajudaram em absolutamente nada. Só falo com a mídia. Só falo com a mídia. Porque a única coisa que os políticos, principalmente os maus políticos, têm medo é da mídia. Eles agora estão começando a temer um pouco mais a justiça. Isso é bom para a democracia. Mas eles só têm medo da mídia. Então essa é a ferramenta que nós vamos usar. A mídia. Nós temos credibilidade, nós trabalhamos sério, nós nunca dependemos do erário público para nada. Nunca dependi do erário público para nada. Sempre fui buscar o meu fomento nos recursos da iniciativa privada, trabalhando. E é assim que nós vamos levar o transplante à frente nesse país. Se eles quiserem nos ajudar, ótimo, toda ajuda é bem-vinda, mas não vão usar essa bandeira como campanha política, porque nós vamos estar lá presente dizendo: esse ex-ministro não fez nada pelo transplante, esse atual não fez nada pelo transplante, esse secretário da saúde não fez nada pelo transplante. Não adianta dizer, porque eu sei, eu tenho os números, eu tenho os dados, eu vou dizer, e eu não tenho medo nenhum deles. Eu aprendi a convivendo com os políticos desde pequeno, que você não pode acreditar na palavra deles. Foi isso que eles me ensinaram. Foi o principal legado que os políticos que me carregaram no colo desde criança me deram. Eu não acredito em nenhum deles. Nem nos que são meus padrinhos. Esses principalmente, não acredito mesmo. Então, estamos caminhando, estamos andando, estamos fazendo e vamos fazer mais. Nós precisamos fazer mais transplantes nesse país. Dr. Zé Lima está conosco aqui, ele que é cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, conhece tudo sobre transplante. Então, você não está ouvindo um médico meramente falar, está ouvindo uma autoridade no tema falar, uma pessoa que luta por esse assunto, por esse tema há muito, muito tempo e que enfiou na cabeça que vai mudar esse panorama e pode, enquanto veículo de comunicação, pode contar com a Rádio Terra para divulgar, para bradar, para brigar por esse direito das pessoas que estão nesse momento na fila esperando algum transplante. Hoje aqui com o Dr. Zé Lima, vou fazer nosso primeiro giro de notícias. Depois, doutor, o senhor falou aí de recursos na saúde. Eu tenho uma péssima notícia. Os orçamentos todos aprovados na região, todos, já foram votados. Nenhum tem um centavo, 1% a mais do que os atuais orçamentos para 2014 na saúde. Nenhum. Alguns cortaram. Então, acho que são boas notícias. São políticos que votam isso, né? Depois querem que a saúde no país funcione. Mas como o doutor sempre fala aqui, só se faz medicina com dinheiro, não tem jeito. Vamos falar disso daqui a pouco. 5h29. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Osasco lançará no sábado, dia 7 de dezembro, o programa de erradicação do trabalho infantil do governo federal.
Com o slogan Osasco na luta contra o trabalho infantil, a campanha tem o intuito de informar, mobilizar e conscientizar as pessoas sobre o problema que atinge cerca de 3 mil crianças do município, segundo dados do IBGE. Osasco na luta contra o trabalho infantil divulgará os perigos que as crianças estão expostas, como, por exemplo, violência física, psicológica, sexual, racial e de origem social, surras e espancamentos, assédio moral, gritos, xingamentos e humilhações. O lançamento da campanha será no estacionamento do prédio da Prefeitura, localizado na rua Demitri Sensor de Lavô, às 9 horas da manhã, e simultaneamente em todos os centros de referência de assistência social da cidade, assim como em algumas igrejas e organizações não governamentais. A Secretaria de Saúde de Barueri inaugurou na segunda-feira o Banco de Leite Materno Francisco Moran, localizado dentro do Hospital Municipal de Barueri. O novo serviço incentivará o aleitamento materno não apenas para as mães que seguem internadas, mas a todas que necessitam de algum auxílio. O trabalho de início é fortalecer a nutrição dos prematuros que se encontram internados na UTI neonatal, com a colostroterapia e fornecimento de leite. Posteriormente, o atendimento será estendido para outras usuárias que possuem algum tipo de dificuldade com leite empedrado. O banco de leite também já mantém atendimento para as mães que apresentam dificuldades em amamentar, em salas especiais de orientação. O Hospital Municipal de Barueri, Francisco Moran, está localizado na rua Ângela Mirella 354, Vila Porto. Informações sobre o atendimento podem ser obtidas no telefone 4168-7878. Repetindo, 4168-7878. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Carapicuíba colocou em prática uma grande mobilização na cidade Ariston, com ações de limpeza, fiscalização e conscientização em todo o bairro. A campanha Por uma Carapicuíba Melhor representa um conjunto de ações que envolvem esclarecimento, fiscalização, aplicação da legislação que proíbe deposição de entulho, poluição sonora, veículos abandonados e outras condutas ilegais que prejudicam o município. A mega operação conta com apoio e participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, além da Guarda Civil Municipal. A partir de 2014, a campanha vai envolver escolas e toda a sociedade civil através de igrejas, órgãos públicos e empresas, propondo ações para tornar Carapicuíba uma cidade cada vez mais limpa, bonita e agradável de viver. No bairro Cidade Ariston, a campanha de conscientização vai continuar até que todas as ações necessárias sejam realizadas, as residências sejam visitadas e os moradores chamados a adotar novas posturas em relação aos cuidados com a conservação das ruas e praças. Este é o primeiro bairro dentro de um cronograma que abrangerá toda a cidade. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5h33, esse é o Jornal da Terra, o jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia, como acontece sempre nas quintas-feiras. Nós recebemos aqui o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Doutor, é triste, né? Nós até brincávamos ali, mas quando você começa a ver os orçamentos aprovados nas cidades da região, e nenhum deles aumentou a porcentagem do dinheiro previsto para a saúde. Alguns até reduziram, é óbvio que até pela questão legal, todo mundo vai cumprindo a legislação do mínimo, que é de 12%. 12% do município? É. Então, tem municípios que alegam, pelo menos, que investem muito mais. Itapevi, o orçamento, veja bem, o orçamento fala em 32%. Perdão.
12% dos estados e 15% é o mínimo dos municípios. Itapevi, e o prefeito já me disse isso, agora, me lembra, alguém me disse que isso é manobra de números, que uma cidade não vai gastar todo esse dinheiro, toda essa parte do orçamento na saúde, mas o orçamento lá prevê esses 30 e poucos % de investimento na saúde, mas também não aumentou, é a mesma coisa. Existe uma regulamentação, já existe uma determinação de quanto município, estado, só a União, né, que acabou utilizando algum subterfúgio para não investir 10% do orçamento líquido, do PIB líquido em saúde. Mas o estado e os municípios já têm um valor pré-determinado para ser investido em saúde e o que é considerado investimento em saúde para o município e para o estado. Então, os gestores públicos não têm como fugir muito disso. Se fugirem, correm o risco de serem enquadrados na lei da ficha limpa. Dizendo o mínimo, né? O mínimo. O que acontece é que, como muitos querem dizer que estão investindo mais em saúde, eles acabam alocando outras coisas que não são consideradas efetivamente como investimento em saúde, para dizer que estão investindo mais do que o mínimo necessário. Agora, obviamente que é ruim quando não há uma evolução, né? Não se destaca um pouco mais do orçamento para se investir em saúde. Por quê? Saúde não tem preço, mas ela tem custo. A população está envelhecendo, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, as pessoas estão vivendo mais. E à medida que a população vai envelhecendo, vai vivendo mais, nós vamos ter uma proporção cada vez maior de doenças crônicas, que fazem com que o gasto com saúde só aumente. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. Isso, nós vivemos hoje uma enorme crise no que se refere ao fomento, ao financiamento da saúde e da previdência social. Isso é um problema no mundo todo, não é só no Brasil. Então, as autoridades vão ter forçadamente, já que eles não conseguem entender e não conseguem abdicar de outros investimentos por uma série de interesses, eles vão ter que investir cada vez mais em saúde e em previdência social. Não há outra alternativa. Não há outra alternativa. Então, é fundamental que as autoridades públicas, os prefeitos, os vereadores, que são os mais próximos do Poder Executivo e Legislativo da população, que entendam, que compreendam que eles vão ter que dedicar uma parte cada vez maior do orçamento para a saúde, para poder atender adequadamente a população. Então, cortar do orçamento, reduzir de um ano para o outro, não aumentar, mostra que há uma dificuldade ainda de compreensão da necessidade que se tem de se investir cada vez mais em saúde. Principalmente no que se refere à prevenção. Ainda há uma grande impopularidade das medidas quando você tenta passar isso para os gestores públicos, para os políticos, da necessidade de políticas públicas de prevenção. Que isso, num curto espaço de tempo, vai aumentar o gasto com saúde, mas a médio prazo, eu estou falando aí de 1 a 2 anos, isso é custo-benefício, é custo-efetivo positivo. Ou seja, vai se gastar menos dinheiro com saúde, vai se reduzir o número de pacientes doentes, vai se reduzir a gravidade das doenças e vai se economizar dinheiro. Foi isso que eu vi no Canadá. Eles gastavam até 40% a menos com tratamento de doença cardiovascular, investindo em prevenção. Mas prevenção não é médico de família. Prevenção é levar o médico, o enfermeiro, o auxiliar na casa das pessoas. Isso é caro, isso é caro. Isso tira dinheiro do caixa a curto prazo, mas a médio e longo prazo traz uma enorme economia para o sistema. Sobra mais dinheiro para você fazer mais procedimentos, para você aumentar todo o ferramental do sistema de saúde de cada município. Precisa ter vontade. De alguns prefeitos, eu ouvi o seguinte: você está me mostrando aqui em números que realmente isso dá resultado. Isso é custo efetivo. Para quem, é melhor não falar, usar essa expressão, para quem trabalha com gestão, isso é uma forma de você dizer, olha, isso dá lucro para você se você fizer isso. Né? E eu vi de alguns prefeitos o seguinte, não aqui da região, do interior. Você vai me dar resultado daqui a 2, 3 anos. Daqui a 2, 3 anos, nós vamos ter passado por uma nova eleição de prefeito. Eu não sei se eu vou ganhar, não sei se eu vou me reeleger. E aí, como você já mostrou, isso vai dar resultado, mas aí vai dar resultado para o meu sucessor. Se o sucessor não for eu, vai ser o meu opositor. E eu fiquei ainda numa fase um pouco menos calejada com os políticos, eu mandei 3 ou 4 desses para o inferno, né? Não voltei mais na cidade, nem volto mais, né? A curto e médio prazo, pelo menos eu não retorno lá, a não ser que vá cercado de segurança. Mas hoje hoje eu já consigo olhar para o prefeito e dizer... Ouvir essas barbaridades. Muito obrigado, até breve, e não voltar mais, né? Não xingo mais. Mas isso é
é uma preocupação que deve ter cada vez mais sendo colocada, tem que ser levada para a população, colocada pela mídia, para que também as pessoas tenham esse mau hábito que eu tenho de acompanhar o orçamento, pelo menos no município em que eu moro. É verdade. Né, que é Santana de Parnaíba. E toda vez que eu vejo lá que é uma redução do orçamento destinado à saúde, você fala, o que eles vão fazer com esse dinheiro, né? Alguns destinam para... É muito comum que tirem dinheiro da saúde, ou reduzam um pouco da saúde e da educação para destinar para a Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, enfim. É uma questão, eu acho que não vai se mudar de um dia para o outro. É uma filosofia É uma filosofia política, talvez mais do que isso, de consciência social, de efetivamente de uma mudança de geração, né, de paradigmas da classe política desse país. É o que eu ouvi da Mônica Bergamo, que é uma grande amiga, uma excepcional jornalista, amiga pessoal. Nós precisamos aos poucos ir tirando os maus políticos, né? Toda vez que nós conseguirmos, a duras penas, com força econômica menor, colocar uma boa pessoa para assumir uma cadeira política, no poder legislativo principalmente, vai ser um mau político a menos. A questão é matemática, o número de cadeiras é fixo, entrou alguém que é bom, sai alguém que é ruim. Então esse é o caminho. Tá certo, estamos aqui com o doutor José Lima. Doutor, eu queria abrir só, já o doutor vai começar a responder as perguntas que você mandou para o e-mail jt@jornaldaterra.com e também na nossa página do Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. Agora, eu preciso divulgar essa notícia aqui, porque eu adoro quando leio notícias a respeito disso. A Câmara de Barueri acabou de aprovar, assim como outras cidades da região. Aqui em Osasco já existe uma lei semelhante, Santana de Parnaíba, Itapevi eu sei que tem também, uma lei que pega pesado com essa turma que fica com o som alto ouvindo aqueles malditos funk, sabe? Aquilo que não é música. Como é que na tua terra lá, Tony Mac, lá no Rio de Janeiro, no balneário que não deu certo, como é que o pessoal acha que isso é música? E aí tem uma lei, multa de R$2.000, a primeira, a segunda dobra, isso vale para estabelecimentos e também para carros. O máximo do ruído é de 70 decibéis. Então, tem uma segunda parte aqui que eu quero que todo mundo ria comigo depois, mas no primeiro momento, o que o senhor acha dessas leis, doutor? É duro, né? Você passa... Ontem mesmo, né, Jefferson? O cara passou lá no 1,30, os vidros abertos e pau, 4 marmanjos dentro do carro. Eu nunca, na minha vida, num carro meu, andei com 4 marmanjos, sabe? E ouvindo funk, que é o pior. Então, tem que criar lei para a polícia. O que o senhor pensa disso, doutor? Ou o senhor gosta de funk? Vamos dizer uma coisa dessa pra mim. Não gosto. Assim, você gosta de música clássica? Música clássica, jazz, black, soul. Enfim, mas eu gosto musical, cada um tem o seu. Não acerto música errado. Clássica não se ouve nesse volume todo, né? Não, eu nunca ouvi nenhum carro parado próximo ao meu, ouvindo o Johann Sebastian Bach ou Ella Fitzgerald a todo volume. Ainda não tive esse prazer. Mas perturba isso, né, doutor? Eu acho que é o excesso, né? Isso é uma invasão. Não há nada que eu mais odeie e que eu acho absolutamente inaceitável do que a invasão de privacidade de uma pessoa, seja ela de que tipo for. Seja a pessoa que invade a sua privacidade com um som alto, que invade a sua privacidade sendo inconveniente, que invada a sua privacidade se intrometendo na sua vida pessoal ou fazendo julgamento de valores sem conhecer a pessoa, né? Isso é inaceitável. Para mim é um crime hediondo. Essa pessoa deveria ser presa em prisão perpétua, né? Se invadir a privacidade de uma pessoa, seja de qualquer forma. Mas essa é uma enorme invasão de privacidade, né? Eu acho que a semelhança do PSIL em São Paulo, eu acho que essa é uma lei que vai de encontro ao interesse da grande maioria da população, né? Se aquela pessoa não tem consciência o suficiente para entender que ela não pode ouvir um som de forma que ela incomode as pessoas que estão ao lado, seja no trânsito ou nas casas, o rigor da lei tem que mostrar para ela qual é o limite, né? Bom senso é uma coisa extremamente complicada. Bom senso é aquilo que cada um acha que tem. É verdade. Então, a forma mais fácil de se lidar com bom senso, como já me disse uma juíza uma certa vez, é a lei. Pronto, a lei estabelece o limite do bom senso. E vai no bolso do cara com a multa lá. E aí a pessoa tem que respeitar. Entende.
Ela compreende. Agora, no final da nota aqui, diz o seguinte, olha só. Além dos templos religiosos, também estão fora da lista das multas, manifestações sindicais, desfiles cívicos, alarmes sonoros de segurança, veículos com os tradicionais jingles em período eleitoral. Quer dizer, os caras, tudo bem, eu odeio funk, mas aqueles malditos também jingles eleitorais de quinta categoria feito em cidades da periferia de São Paulo também deviam entrar na lista, né? Mas não, né? Os vereadores, no caso aqui de Barueri, não iam aprovar, não iam limar os jingles que eles vão precisar, né? Então, enfim. Mas existe uma regulamentação de horário, não existe, não? Pois não estou falando dessa lei, mas existe uma regulamentação estadual isso, de horário. De horário, exatamente. Horário tudo bem, mas... entendi. Esses podem passar os podem. Compreendi. Os templos religiosos, que também tem que se tomar um pouco de cuidado, porque eu moro em frente a uma igreja e é o caos. Às vezes você tem a impressão que Jesus é surdo. Entendeu? Na sala da minha casa, domingo à noite, bom, quem sabe onde eu moro, sabe de que igreja eu estou falando. Eu não converso, não tente ligar no meu telefone, tanto que a gente sai de casa no domingo à noite, porque não dá. Então, mas eu já... aí você vai lá, dá uma reclamada com o pastor, ele manda baixar e tal, mas tem que fazer isso sempre, né? E isso não é privilégio de é uma igreja evangélica, mas não é privilégio de igreja evangélica também não. Tem uma igreja que eu vou aqui em Osasco, ali na Avenida Internacional, a paróquia São Paulo da Cruz, e a vizinhança também grita ali, porque ali também tem enfim, quando tem não diria missa, mas uns eventos diferentes lá, com música principalmente, aí fica difícil. Mas, como nas outras legislações aprovadas, nas outras leis aprovadas nos outros municípios, os templos religiosos estão fora desse enquadramento. Mas o bom é que o funk está enquadradíssimo. O pancadão, como é que chama lá? O MC aí. Como é que chama o MC? MC Silêncio? A hora e a vez do MC Silêncio. É que nós, desculpa, mas nós odiamos o funk. MC Psyu. Doutor Zé Lima, vamos fazer mais um passeio pela região, contar o que mais importante aconteceu, e já vamos aqui com o doutor Zé Lima, vai responder aqui as perguntas dos ouvintes do Jornal da Terra. 5h47. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Nesta terça-feira, na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Itapevi, em 2013, os vereadores aprovaram a Lei de Orçamento Anual 2014, estabelecendo um orçamento previsto para o governo do ano de 2014 no valor de R$ 574 milhões. O presidente da casa, professor Paulinho, aproveitou e fez um balanço do desempenho da Câmara Municipal ao longo de 2013. Foram apresentados 119 projetos de lei, sendo que 81 foram aprovados, 733 requerimentos e 716 indicações. Além do orçamento anual, também foram aprovadas as contas da ex-prefeita, doutora Ruth Banhauser, referente ao exercício de 2011, a criação da Controladoria Interna do Legislativo e do Serviço de Atendimento ao Cidadão. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h48, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje, com o querido amigo Dr. Zé Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Doutor, nós já falamos aqui de transplante de órgãos, e falamos de orçamento, enveredamos e chegamos até o MC Silêncio. Você vê que é dinâmico esse programa, né? A gente aborda todos os temas. É um programa eclético. E nós temos democrático. Profundo conhecimento, inclusive, de todos os temas, né? O funk, inclusive, dominamos tudo que, né? O nosso amigo Tony Mark domina. Ele veio lá do Rio de Janeiro, é a meca do grande... É a meca mesmo. Desse grande produto, desse subproduto nacional chamado funk. E os caras
E os caras viajam, vão pra... Ó, eu tenho um amigo que faz rádio no Porto, em Portugal, na Record FM lá, César Casanova, a quem eu mando um abraço, e trabalhou comigo nos tempos de Jovem Pan, e ele disse que, assim, hoje, o grande, além do sertanejo, chamado sertanejo universitário, quer dizer, sertanejo universitário, tem também o funk. Os caras principalmente, e pior, não é o funk do Rio que vai pra Europa e que tá bombando lá. É o tal do funk do litoral de São Paulo, esse funk que eles chamam de funk ostentação, né? É esse aí, que na minha opinião é pior que o do Rio ainda, né? É o pior, que os caras fazem todos aqueles apetrechos de ouro mesmo e tal, imitando os rappers americanos. Então, português é, eu ia dizer que português é burro, mas vai ter algum português me ouvindo, vai levar a mal, mas é uma piada, me perdoa, mas olha, o que vocês pagam para atravessar o oceano e levar para assistir show aí? Pode chamar isso de show? É brincadeira, viu? Mas acontece isso. São 5h49. Doutor Zé Lima, Tatiana Mello de Osasco perguntou: fiz uma endoscopia e o resultado foi o seguinte. Ah lá, aqueles exames, doutor. Só quer que eu leia? Pode ler. Pode ler. Mucosa do corpo e do antro adelgaçada e hiperemiada com vasos submucosos visíveis. Aí vem lá, conclusão: pangastrite com atrofia. Gostaria de saber o que significa. Fiz a endoscopia por ser parte dos exames para identificar por que os meus hematócritos, é isso? Estarem baixos. Bom, isso é um componente do sangue, né? Hematócritos. Ela está anêmica, isso que ela quis dizer. Então, na verdade, esse exame faz parte de um screening, de uma série de exames que você tem que pedir para investigar por que um paciente tem uma anemia crônica. Ponto. A primeira parte toda da endoscopia é uma descrição anatômica, que às vezes as pessoas ficam preocupadíssimas, aquilo é só a descrição. Como é a anatomia naquele momento. Ela mandou a conclusão, que é a parte que interessa. A conclusão é uma gastrite. Ela tem que tratar. Falta ainda parte do resultado, que toda vez que você faz esse tipo de exame, em geral você colhe um lavado ou faz uma pequena biópsia para fazer um exame de cultura para ver se tem infecção por H. pylori ou não. Porque não basta você tratar com os medicamentos que diminuem a secreção gástrica, mas tem que associar o antibiótico também. Quem vai dizer isso para ela? O médico que solicitou os exames. Ela tem que retornar a esse médico, levar os exames e ele vai prescrever o tratamento que for mais conveniente. Né? Então ela tem que se preocupar, ela tem uma alteração, tem uma gastrite. Existem várias causas possíveis. E, eventualmente pode ser a origem de um pequeno sangramento que ela não tenha percebido que justifique a anemia. Mas com certeza não foi o único exame que ela foi submetida, a endoscopia. Muito obrigado, então, Tatiana. Essa pergunta é anônima. Tive uma relação sexual parcialmente desprotegida. Parcialmente desprotegida, não entendi muito bem assim. Tem uma explicação. Que fiz as 2 ou 3 primeiras inserções sem preservativo. Fiquei preocupado, pois desconheço a pessoa. 13 dias depois do ato, realizei o teste, aí escreveu aqui, NAT/PCR para HIV, hepatite B e C, e deu negativo. Fiz também clamídia e gonorreia por urina e também deu negativo. Não satisfeito, 34 dias depois, fiz o exame anti-HIV, P24 e também deu negativo. Devo fazer outros ou posso ficar mais tranquilo? Pode ficar mais tranquilo. Ele fez uma roleta russa, né? E deu sorte de não tomar um tiro. Então, que sirva de lição, todo o estresse que ele passou. Pois é, tanto exame assim, imagina a cabeça como que ficou. Não era mais fácil usar um preservativo? Eu tenho mais uma pergunta relacionada, eu até puxei aqui relacionado ao HIV para aproveitar, também anônima, é evidente. Fiz o exame de HIV depois de 2 anos que fiz sexo sem proteção e o resultado é negativo. 2 anos, posso ficar sossegado? Se nesse período ele não teve mais nenhuma atividade sexual sem proteção, pode. Mas a informação é a mesma. 2 anos Aprenda com estresse, né? Tá. E esse período de segurança, que é 3 meses, doutor? Depende do tipo de exame. Para alguns exames, a janela imunológica é maior ou não. Se você faz a pesquisa de anticorpo, a janela imunológica é maior. Não adianta fazer 15 dias depois. Se faz a pesquisa do antígeno, que agora foi aprovado para o sistema público de saúde, você só tinha no sistema privado, é um exame bem caro, aí a janela é de 12 a 15 dias. Tá.
Fernando Castro Santos de Mairinque. Doutor, nos últimos meses tenho me sentido mal ao fazer esforços como subir escadas ou andar rápido. Sinto uma sensação de tontura, uma leve pressão na cabeça e começo a ter vontade de arrotar e aí melhoro. Já fiz hemograma completo, exame de urina, 24H, deve ser 24 horas, não sei. É isso? Eletrocardiograma, ecocardiograma, tudo deu normal. Só nos 2 últimos que apresentaram uma taquicardia sinusal. Eu praticava esporte normalmente e hoje não faço nada com medo de passar mal. O que pode Tem ser? que retornar imediatamente a um cardiologista, né? Porque ele fala, deu tudo normal, mas deu taquicardia. Não está tudo normal. Ele tem um aumento da frequência cardíaca. E se for em repouso, o cardiologista vai solicitar mais alguns exames para ver se ele não tem uma arritmia desencadeada por esforço físico mesmo em repouso. Então ele tem que voltar a um cardiologista para continuar a investigação. A investigação dele não está completa. Hemograma, essas coisas não são exames gerais, mas não estão correlacionados com a investigação da doença que ele descreve. Ao que parece, pode ser o início de uma insuficiência cardíaca. Esse diagnóstico diferencial tem que se fazer também com falta de atividade física. Então quem vai fazer isso é o cardiologista. Tá. Bom, o importante é que ele está tomando esse cuidado e não está voltando a essa atividade intensa aí também. Doutor, infelizmente, faltam 5 minutos para 6, acabando o Jornal da Terra de hoje. Eu queria mais uma vez agradecê-lo por estar conosco aqui todas as quintas-feiras e, além de responder as perguntas dos nossos ouvintes, também falar do panorama da saúde na região e no país, trazer as boas e as más notícias da saúde pública desse país. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o enorme privilégio de poder falar para toda a população da região oeste do estado de São Paulo, para todos aqueles que nos acompanham pela internet no Brasil e no mundo, né? Recebemos algumas mensagens, alguns e-mails de outros países. Forte abraço a você, ao Jefferson, a todos que estão nos ouvindo, ao Tony. E semana que vem estaremos aí, de volta. O doutor vai realmente trabalhar mesmo até... não tem... Trabalho no dia 24, no Instituto do Coração, porta aberta SUS para emergência de cirurgia cardiovascular. No dia 31, trabalho no hospital privado, mas também de cobertura para cirurgia cardiovascular. Aí em janeiro tira uns diazinhos ou também não? Há controvérsias. Há controvérsias. Tá, depende da esposa. Não tem esposa não, depende desses assessores que eu arrumei que acham... que acham que eu tenho que ficar trabalhando 24 horas por dia, todos os dias. Operar, fazer consultório, acompanhá-los aí pelo... Obrigado então, doutor José Lima, que está conosco todas as quintas-feiras, estará na próxima. Está chegando o nosso amigo Ademir Laurenti, o Som de Sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330, amanhã com o Danger Soares e também o pastor Reinaldo Mota, falando do Rede, falando do PSB, falando da política de Osasco e também de Itapevi. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.